Como identificar os códigos de Deus? Imagine que Deus é uma câmera que lhe monitora, que te observa 24 horas do seu dia, da sua vida inteira. E Ele também observa tudo, as suas coisas que você desenvolve, que você se compromete a fazer, as suas atitudes. Ele observa quando você tem atitudes positivas ou atitudes negativas, né? E se você se direciona para atitudes positivas, não é que ele vai deixar de fazer mais por você ou menos porque você escolheu ambas as partes, porque ele é um soberano que nós não podemos entendê-lo de tal bondade, de tal magnitude que ele tem sobre a nossa vida. Porque quando você também está em um momento desfavorável, de atitudes negativas, vamos dizer assim, ele também te resgata, ele vai encontrar um meio para te resgatar. Mas pelas atitudes positivas, pelo seu desenvolvimento, o seu desprendimento, né? Vamos dizer assim, o seu esforço diário de ser uma pessoa que faz o mínimo possível por você para se transformar como pessoa e sempre estando enquadrada dentro dos códigos óbvios das condutas divinas dele, dos códigos dele, né? Das promessas dele. Então, isso te eleva mais rápido a você conquistar suas coisas, a você sair daquele lugar no qual você está querendo sair, do lugar que você quer se melhorar, vamos dizer assim. Que você tem um propósito, que você tem um sonho de se realizar, seja qual for, um emprego, um casamento, uma realização de você superar uma doença, alguma coisa assim. Então Deus, Ele está a todo tempo te incomodando. E às vezes você não observa, é uma inquietude, é uma ansiedade, é uma insônia que você não entende. E aí você muitas vezes deixa essas questões dispersas de você se cuidar, de você se antenar, porque você não acredita nessas coisas que Deus quer te falar. Deus move sua vida através de códigos, vamos dizer assim, ocultos, porque não é palpável. Deus não é palpável. Você não vai encontrar Deus, né, de forma material aqui em sua frente. Ele vai falar com você de formas espirituais. Então, essas formas espirituais é que eu vou te falar aqui agora. Mas antes de te falar, eu quero te dizer porque eu gravo vídeos sempre no meu quintal, que é ao ar livre, lá no meio das plantas, e hoje está um pouco chuvoso lá, está um vento muito forte, então eu resolvi gravar o vídeo aqui, só por esse motivo. Só não vou gravar lá quando realmente tiver algum empecilho, tá? Mas bem, voltando aqui ao caso, ao assunto, vamos dizer que Deus, né, tem uns códigos que Ele precisa te alertar. Os códigos de Deus estão em todos os lugares. Primeiro, para você entender, todos os lugares. Qualquer lugar que você vá, ou seja, vocês têm que estar em vigília com Ele a todo tempo. É sim, Deus está dentro de nós, nós respiramos Ele, mas também temos, né, o contrário de Deus. O contrário de Deus não precisa falar, porque esse vídeo aqui é para falar só do bem de Deus hoje, então todo mundo já sabe. A questão é, se você precisou viajar, vamos supor, você precisou viajar a trabalho, ou você precisou mudar de cidade, então você comece a observar sempre aos seus arredores como está as mudanças de vida. Você estava em um lugar no qual você já tinha toda uma situação, toda uma ideia de como vamos dizer, as condutas das pessoas, né?
os modos de vida das pessoas. Então, nos outros lugares, você leva essa atitude da mesma forma. Comece a observar as mudanças que tem ali, porque nessas mudanças, Deus também tem códigos ali de mudanças. Afinal, Ele está em todos os lugares. O código de Deus é Ele estar em todos os lugares. Em todos os lugares você vai ter que observar o que Ele quer te mostrar. Porque nos mínimos detalhes ali, você vai precisar se observar para que Ele diga a você. Aí você começa a observar a sua vida pessoal. O que é que você está querendo mudar nesse momento? O que é que você está vivendo nesse momento? Se é algo que você não está vendo uma melhora, que você não está vendo assim uma coisa que está se sobressaindo, tá aí a hora de você identificar o código de Deus. Porque é nesses momentos que há desafios. Eu vou contar aqui uma pequena história para vocês entender um pouco melhor, ficar mais claro sobre isso que eu estou querendo passar para vocês. Eu precisei viajar, passar um tempo em um local onde os costumes, os valores, né, tudo diferente, tudo mudado. E eu sempre cresci, né, num pensamento até de religião, de fé, no qual eu fui educada, eu fui enquadrada nesses pensamentos. Então, para ser muito sincera com vocês, eu tinha uma certa rejeição de algumas determinações religiosas. E eu sempre fui muito assim, né, transparente para comigo mesma. E Deus me colocou numa situação na qual eu precisava enxergar os códigos que ele estava querendo me oferecer naquele momento para que eu pudesse me reajustar como pessoa, né? Para que eu pudesse me enquadrar dentro da coletividade, porque a coletividade ela é imensa. A coletividade é o mundo, é Deus todo em uma pessoa só. Porém, todos nós somos individuais. Compreendeu? E aí, o que acontece? Nessa convivência que eu estava nesse lugar, justamente com as pessoas na qual eu tinha uma certa rejeição. Tinha parâmetros que eu sempre estava assim, eu não aceitava a forma, a idealização deles. E eu comecei a observar aquilo ali, eu entrei em um estado assim, de permanência, de oração, de falar com Deus, o que Ele queria me mostrar, porque quando você está com algumas turbulências de vida, você busca logo Ele, né? É fato. Você buscar Ele nesses momentos, é do ser humano, todo mundo. Quando está feliz, quando está toda, né, já refeitos, tudo mais, às vezes se esquece, às vezes se distancia dele, dessas ideias um pouco. Mas é naqueles momentos que você está realmente precisando dele, aí sim você sabe entrar em conexão com Ele. Então Ele coloca você em situações para que Ele te envie códigos de melhoramento. Porque Deus é bondade pura, né, gente? Então, foi nesse momento que eu fiz uma observação de todo aquele quadro das pessoas que eu estava vivendo e no qual eu não concordava, no qual eu rejeitava. E eu fui ali observando atitudes, pensamentos, porque somente você tem uma ideia de tudo ou de coisas que você vive na prática. A prática é a melhor solução de você encontrar respostas, situações que você queira realmente se firmar e entender. Aí naquele momento ali, eu entendi o código que Deus queria fazer para mim.
Ele queria naquele momento que eu entendesse que ele estava em todos os lugares e que não adiantava rejeição, correr, falar, ou seja, a prática do julgamento. Quando Jesus, lá atrás, falou, não julgueis teu irmão, mas se existe a justiça para julgar o mundo, que é correta, ele também deixou esse código, porque o código da justiça, do julgamento, já são para causas inacabáveis que a gente não consegue se resolver, nessas formas, e aí vai ter que ter a justiça terrena para resolver o que é correto. Mas eu estou falando de coisas, situações que não cabe à justiça terrena. É o nosso dia a dia. É você julgar coisas que você não vivenciou, que você não conviveu. Então, às vezes, você julga. E você julga de tal intensidade que é preciso, sim, Deus te enviar códigos para você se reajustar. Porque Ele é bondade pura. Eu vou estar sempre dizendo isso aqui. Deus é bondade pura. E aí eu estava naquele momento ali, e eu me desafiei. Eu falei assim, bom, eu vou fazer essa experiência de vida. Não que eu vou estar indo de encontro aos meus princípios e valores, de ideias, de vida, de firmeza, de integridade pessoal. Não, para fazer qualquer coisa que seja para agradar alguém. Não isso, mas por mim. É uma experiência que eu gostaria de viver para que eu tenha uma ideia se é realmente aquilo que Deus gostaria de falar para mim ou não. Ou seja, você precisa entender os códigos vivendo. Nem todas as vezes você vai acertar, porque Deus, Ele te dá uma coisa chamada livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, Ele te dá direcionamentos, mas quem vai direcionar Ele é você. É você que vai fazer as suas atitudes e as suas iniciativas de vida. Daí, eu comecei a fazer uns desafios de transformações. Assim como eu saí de um local e fui para outro para buscar melhoras, eu estava buscando melhoras materiais. Eu estava buscando emprego, eu estava buscando me melhorar de alguma forma. Mas nem sempre a sua melhora tem que ser somente a melhora material. Deus tem os códigos. Deus coloca as pessoas para você conviver e para você entender os códigos dele. E foi ali que eu decidi fazer algo maravilhoso, no qual eu nunca soube que eu teria essa disposição, essa capacidade de iniciativa, de me determinar a fazer uma coisa simples, mas grandiosa, que foi me batizar nas águas. Me batizei nas águas. E foi um grande choque para muitas pessoas, porque pessoas que me conheciam, pessoas que falavam, que sabiam das minhas condutas de firmamento, como desenvolvimento pessoal, jamais iria achar que eu iria mudar os meus pensamentos e ter uma atitude dessa. Aí, para algumas pessoas que vieram me questionar depois, e aí, até com uma certa imposição de negatividade, eu simplesmente olhei para as pessoas e disse, se eu pudesse, eu me batizaria todos os dias para viver a mágica que é a transformação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Porque tudo é o que você acredita, é o que você vive, é o que você busca para dentro de você. E não quer dizer que isso vai te tornar melhor do que outra pessoa que não teve uma ação, uma atitude dessa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é uns códigos que você, na sua vida, é o que você vive, é o que você vai identificar, porque cada vida é individual para com Deus. E você tem a chave e o código dele para transformar, para você entender o que Ele quer te mostrar, o que Ele quer te moldar, o que Ele quer te fazer você enxergar, para que você saia de uma posição, de uma situação
para que não chegue a uma coisa ruim, porque tudo aquilo que você não se resolve por dentro, aquilo que você não entende, você vai algumas vezes ter que se manifestar através do seu corpo, através de uma doença, através de uma situação que seja uma situação que não era legal, que você poderia ter evitado com uma simples atitude de entender os códigos de Deus. Deus é transformador, perfeito. Quando você precisa ficar em uma situação turbulenta, agradeça, respire fundo e pense como está ao seu redor, qual é o núcleo, qual é a coletividade que você está convivendo, o que ele quer te mostrar com isso, o que ele quer te fortalecer com isso, porque sempre nós somos muitos dependentes de Deus e muitas vezes a gente leva essa dependência para outras coisas, para pessoas, para situações que não é cabível com Ele. O fato é que você é dependente de Deus, sim. Todos nós somos dependentes dele. Todos nós. Altamente dependentes. E quando você entende isso, aí sim, você começa a fazer a vontade dele. Você começa a fazer algo que você se conecta mais com a imagem dele, vamos dizer assim. Não é que você tenha que se santificar, que você tenha que ser a pessoa que virou um santo ali. Não é isso. Todos nós temos essa também, a capacidade de entender que somos falhos, que podemos errar. Mas as culpas a gente entende como os códigos de Deus a serem resolvidos. É os códigos dele que te colocam em posicionamentos de transformações de vida. O tempo de Deus é transformar, é mudar. Porque aquilo que está ruim, ele transforma para melhor. Aquilo que precisa ser reajustado, ele reajusta, ele define. Mas para isso você precisa ter uma abertura desse entendimento do código que ele quer te falar. E esse código é você observar exatamente onde é que você está. Qual é a cidade, qual é o local, qual é o bairro, quais são as pessoas da tua convivência, quem está entrando de novo na sua vida. Esteja sempre observando tudo isso, porque sempre tem códigos dele. Agora, os códigos, as observações, filtre coisas positivas, filtre melhoramentos, justifique aquilo que você vive e o que você está presenciando e faça comparações e faça transformações. Esses são os códigos de Deus. Para isso, você precisa sim dizer a Deus: eu te aceito, eu te glorifico em minha vida, eu te deixo uma porta bem aberta aqui dentro da minha vida, da minha casa, da minha família, para que você entre e permaneça. Outra situação na qual, nos momentos que eu estava passando e no qual eu nunca na minha vida eu iria observar a fazer, é o chamado, qual é o nome? O jejum. Eu nunca na minha vida tinha jejuado. E eu achava até que meio que banal. Eu estou sendo muito transparente, muito real no que eu estou falando aqui, porque eu achava que fazer jejum era um sacrifício, que Deus não precisa disso. Deus realmente não precisa de nossos sacrifícios. Mas nós precisamos nos fazer alguns sacrifícios para que a gente se conecte com Ele, porque somos dependentes deles e somos falhos, e Ele entende isso. E é nesses sacrifícios é que a gente se fortalece. Mas se você não gosta de fazer um jejum, não acha ela correta, beleza, eu também não achava. Mas o dia que eu fiz, foi o dia que eu me senti mais glorificada, mais forte, e veio coisas assim de transformações para a minha vida. Uma dessas foi tomar uma decisão de estar aqui no YouTube, de estar tomando essa decisão, de estar ajudando pessoas aqui, de estar falando de desenvolvimento,
de estar falando de autoconhecimento, de estar fazendo transformações de vidas, pessoas que estão precisando melhorar suas autoestimas, pessoas que estão precisando se antenar. Não é que perdeu a fé, mas está morna. A fé tem que ser quente, a fé tem que ser alta, a fé não pode ser morna, entendeu? Então, esses são os códigos de Deus. Se você gosta desse assunto, se você gosta de falar de Deus, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça comentários qual foi o código que você já recebeu de Deus, para que a gente converse, para que a gente entenda sobre isso. Quais foram os códigos que Deus já fez na tua vida? Eu vou adorar saber. Então, gente, deixa seu like, se inscreva no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bárbara, tá? Eu faço vídeos aqui quase todos os dias. Todos os dias eu estou no vídeos aqui. Então siga aí o canal e até o próximo vídeo.